vamos aprender mais uma receita francesa que se chama pissaladière. Pissaladière é um tipo de pizza que vem do sul da França. Aí vocês vão me questionar, pizza não é italiana? Sim, é verdade. Mas esse prato pissaladière tem influência italiana, sim, e é de longa data. Então, a primeira parte que vamos fazer, vamos preparar a massa para essa pizza. Porém, eu vou fazer um pouquinho diferente ela do que vocês farão na aula. Por quê? Porque vocês irão utilizar na sala de aula fermento biológico. Eu vou utilizar fermento natural que se chama levain, ou biga, ou massa madre, mas em francês a gente chama levain. Então aqui eu já tenho ele preparado, fermentado, alimentado e a gente vai começar por essa massa. É uma receita típica para poder fazer pizza, né? Massa de pizza ou pão, né? Dá para fazer fácil ou a focaccia ou a fogaça. Poucas coisas que irão mudar de insumos dentro. O que eu quero que vocês aprendam agora é a técnica. Então é uma parte que não é difícil, apenas tem etapas que a gente precisa obedecê-las. Então, vamos preparar essa massa. Então, primeira parte, então levain, depois a gente adiciona água. E dilui um pouquinho esse levain com a água, só para ele incorporar melhor com a farinha. Depois eu vou adicionar a farinha de trigo. Pode ser também utilizada a farinha específica para a pizza, mas não é obrigatório. Então, eu já tenho ela peneirada, já tenho pesos ideais que precisam ser para essa receita. E vou acrescentar também o sal. Então, mais nada, só esses insumos e mais nada. Esse é um jeito de poder preparar. Existem outros vários jeitos onde que a gente hidrata previamente a farinha. Mas eu quero mostrar para vocês uma parte mais simplificada. Como primeira receita que vamos aprender de fazer o pão com levain. Também tem pessoas que chamam que essa massa como massa sem sova. Então vai ser fácil para fazer. Vamos lá, então, misturar agora. Estou fazendo no bowl transparente para vocês poderem observar o que está acontecendo aqui. Agora eu preciso misturar todos os insumos e ter certeza que toda a farinha foi absorvida. Né? Absorvida pela água, ou melhor, a água foi absorvida pela farinha, né? Perfeito. Isso vai demorar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Perfeito, é só isso. Tá? Mas só isso de mistura, que nem era sova, né, de massa. Só vou tirar aqui o excesso de massa dos meus dedos. Percebem que eu só fiz isso tudo com uma mão só, a outra mão eu tenho limpar. Isso vai facilitar o nosso trabalho para segurar o bowl sem sujar, né, utensílios, louça, etc. E pessoal, a massa fica assim, tá? Pode parecer que, mas ela não tá lisa. Não se preocupem, a gente vai deixar os processos no decorrer
que vão deixar ela lisa, mas ela ainda vai ter fermentação de 12 horas, ela vai ficar perfeita. Então, a partir de agora, a gente vai deixando essa massa por mínimo meia hora descansando, máximo 1 hora. Por questões, como posso dizer, estéticos, eu vou transferir essa massa para o outro bowl, tá? Só para deixar mais bonito nas gravações. Não há necessidade de trocar, tá? E agora eu vou tampar o nosso bowl e deixar essa massa descansando por meia hora. Daqui meia hora a gente vai fazer o próximo passo. Ok, pessoal, nossa massa já descansou meia hora. Agora é o momento de fazer o próximo passo, tá? Ela já tá mais espalhada, né? Já descansou um pouquinho, então é o momento de a gente fazer as famosas dobras. Então agora a gente vai fazendo a primeira dobra, descansar meia hora. E depois, daqui meia hora, vamos fazer segunda dobra. Novamente, descansar por meia hora e última, terceira dobra que a gente vai fazendo. Então, vamos fazer passo por passo para vocês entenderem melhor. Mas, para isso, eu vou trazer a câmera mais próximo para vocês poderem observar como se faz estas dobras. Ok. Então, aqui a nossa massa que já descansou meia hora, depois de misturar todos os insumos. E agora a gente vai fazer a primeira dobra. Para a massa não grudar muito na nossa mão, o segredo é água. Então, a gente vai molhar as mãos em água para poder fazer as dobras. Tô falando as mãos porque aqui sim é bom trabalhar com as duas mãos, fica mais fácil de fazer essas dobras. Até vou mostrar para vocês o que acontece se eu não molhasse a minha mão na água, tá? Observam aqui, a massa começa a grudar demais, né, na minha mão. Então, se eu vou molhar as mãos aqui na água, isso não vai ocorrer, vai ser mais fácil. Então, primeira parte que eu vou fazer, soltar a massa. E ó, tá vendo? A minha mão tá limpa. Essa tá um pouquinho mais suja porque toquei antes, mas ó, ela tá limpa. E olha como a massa tá, ela é ótima. Então, eu estico, faço metade, já faço uma dobra e agora a outra parte faço dobra. Tipo como se fosse envelope. Agora, vou fazendo como se fosse rocambole de enviar. Só que a gente pode esticar mais. A gente ainda pode fazer isso, ó, com a massa. E mais. E mais. E mais. Ok, a massa já está começando a rasgar, então tá na hora de deixar ela descansar por meia hora. Daqui meia hora a gente repete o processo. Ok, pessoal? Então, a massa novamente se relaxou depois da primeira dobra. Tá na hora de fazer a mesma coisa, ou seja, a segunda dobra. Então, água, molhando as duas mãos, soltando a massa, perfeito, e vamos esticar, dobrar no meio, tá? E dobrar do outro lado, ou seja, a gente fez como se fosse envelope. Agora, a gente vai enrolar como se fosse rocambole. Perfeito. Então, a gente tem um rocambole.
Agora, esse lado do rocambole, eu vou enrolar mais um pouquinho, só que um pouco diferente. Tá? Não vai ser tão muito forte, só um pouco como se girar. Mas ainda a gente pode fazer esticando e colocando pra dentro, tá? Mais um pouquinho, mais um pouquinho e mais um pouquinho. Perfeito, pessoal. A massa já começa a rasgar um pouquinho aqui, significa que a gente precisa relaxar novamente a massa, mas ele já tá bem, a massa já tá bem delicada, já tá incorporando o ar na hora que a gente tá fazendo. Então, novamente, meia hora descansar e vamos voltar para os próximos passos. Ok, pessoal, então nossa terceira e última dobra. Então, a massa já se espalhou novamente. Agora, vocês já sabem, precisamos molhar as nossas mãos aqui na água. Lembrando, isso estamos fazendo para a massa não grudar nas nossas mãos. E aí eu tiro a massa, ó, estão vendo? Estico a massa, dobro. É o mesmo processo que a gente fez na primeira e na segunda vez. Pronto. A partir de agora, a gente tampa. Pode ser filme plástico também, não precisa de tampa, mas vocês que escolhem o que é melhor. E a partir de agora, a gente leva essa massa para a geladeira e deixar lá por 12 horas, para ela fermentar lentamente. E aí depois que a gente vai fazer o próximo passo. Mas lembrando, vocês irão fazer a massa simples na nossa sala de aula, que será com fermento biológico. Então, vocês só irão amassar uma vez essa massa, ok? Então, até o próximo passo. Para o recheio do pissaladier, a gente precisa 4 cebolas grandes. Pode colocar até 5, tá? Alguém vai dizer, de repente, meu Deus, quanta cebola. Pois é, a gente vai fazer ela caramelizada lentamente, isso vai demorar quase 1 hora, então ela vai reduzir bastante. Então se preparem para chorar muito, né, de cortar essas cebolas. Então essa parte é importante. Como que a gente vai proceder essa parte com a cebola? Bem simples. A primeira parte que a gente precisa fazer, claro, é importante a faca ser afiada, de repente não, com certeza a gente vai chorar menos. Então a gente vai cortar ela no meio, cortar o biquinho aqui, descascar. E vamos cortar em fatias de meio centímetro. Não muito finas, não muito grossas, porque elas vão reduzir um pouquinho na cocção. Então vamos lá. Só em meias luas, tá? E o mesmo procedimento com todas 4 ou 5 grandes cebolas. E agora fazer todo esse procedimento com o restante das cebolas.
cebolas cortadas. Agora vamos deixar elas caramelizar lentamente. E por favor lembrar, elas necessitam normalmente de 45 minutos a 60 minutos lentamente caramelizar, sem açúcar. Aqui elas já têm o seu açúcar natural. Então vamos fazer esse passo a passo. Ok, então vamos para aquecer nossa panela. Não adianta a pessoa colocar fogo muito alto, porque a gente não quer queimar essas cebolas, a gente quer caramelizar, mas quase que ela vira uma geleia. Então a diferença entre cebola queimada e entre cebola caramelizada lentamente, acreditem que faz diferença. Um pouco de azeite. E vamos colocar as nossas cebolas. Diminuir o fogo, vamos ter certeza que elas todas fossem cobertas com azeite. Fogo muito baixinho, pessoal, tá? Minha panela tá bem quente, mas eu já baixei fogo. E agora vamos deixar, né, de baixo, começa a suar, a gente vai virando. E, como eu falo para vocês, esse processo é muito lento. De 45 a 60 minutos lentamente. Então, ao decorrer do tempo, irei mostrar para vocês como ela diminui. Vocês vão ver como ela vai diminuir de volume. Depois de 5 minutos, a minha cebola já está toda translúcida. Então vamos fazer esse processo, como falei para vocês, por 45 minutos, 60 minutos, lentamente, sem apressar o processo e no fogo baixo. Então daqui a pouco eu mostro para vocês o restante dos processos. Já se passaram 15 minutos. A cebola já diminuiu pela metade do seu volume. É a hora que a gente vai colocando louro e tomilho fresco. Com raminhos, com tudo, sem problema nenhum. Cuidado que a partir de agora a cebola vai tender a querer queimar por baixo. Então de vez em quando a gente precisa realmente observar o que está acontecendo por baixo. Se precisar um pouquinho mais de azeite, podem colocar, mas não muito, tá? Não muito. Então, de vez em quando, a gente precisa mexer. Não toda hora, mas observando. E mais uma vez, tudo no fogo muito lento, para não queimar. A gente quer caramelizar ela naturalmente com o seu próprio açúcar. Muito bom. Meia hora depois da cocção, a gente vai observando se formando um líquido natural da cebola. A gente consegue observar. E esse líquido é que vai começar a caramelizar aos poucos. Não é uma manteiga, não é azeite, é justamente esse líquido natural da cebola. Percebem que não colocamos nem sal e nem açúcar, tudo naturalmente. Então esse líquido que vai começando a caramelizar lentamente
a nossa cebola, que já está muito macia. Por isso que faz a diferença essa técnica. Uma hora depois, vamos desligar o fogo e mexer bem o fundo onde que tem partículas caramelizadas. Olha quanto reduziu a cebola. Limpo bem o fundo da panela, onde que tem coloração e o sabor. Agora vamos retirar todos os nossos ramos de tomilho, o louro, e vamos transferir para um bowl e resfriar a nossa cebola. Preaquecem também o forno e vamos abrir a nossa massa de pão. Pão ou pizza. Nossa massa de pão já descansou e já cresceu, já tem lindas bolhas, muito bonita. Então agora a gente vai trabalhar com ela. Vamos então tirá-la do bowl e já começar a abrir ela com o nosso rolo. Eu tenho aqui um silpan, mas pode ser no superfície qualquer um, não tem problema. Só pegando delicadamente aqui com a nossa mão. E olha que beleza de massa. Que linda a nossa massa. Muito bonita. Vamos tentar abrir ela um pouquinho com as nossas mãos. Dá até pena, né, de destruir nossas bolhas, mas é normal, precisamos. Já vamos tentar abrir ela no retangular, né? Não tem problema ela ser redonda, nenhum problema nenhum. Mas não é pizza, é pissaladière. Então, a gente segue a tradição francesa. Eu ainda vou colocar um pouquinho de, não muito, né, de farinha em cima, não precisa ser muito não. E agora vamos abrir a nossa massa. Esticando. De meio para fora. Vamos abrir ela até ela tem 1 centímetro, se conseguimos, né? Chegar a 1 centímetro de espessura. Aí vocês já pegam a sua assadeira que vocês irão utilizar e para tentar, né, de fazer o formato. Se ela chega exatamente esse tamanho, não tenho certeza, mas vamos tentar fazer ela retangular. Então vamos continuar. Podemos esticar a massa com as mãos.
e colocar na nossa assadeira. Normalmente a gente coloca azeite em cima da nossa bandeja assadeira. Como eu tenho aqui silpar específico para pão, eu não preciso untar. E vamos colocar recheio. Então agora a gente vai colocar a nossa cebola caramelizada. Então vamos colocá-la no centro e depois a gente vai espalhando com os dedos. É a melhor forma de fazer no centro. E agora vamos espalhando. Quando a gente espalha com os dedos, a gente vai sentir que a gente não está rasgando a massa. Então, por isso que é melhor com os nossos dedos. É claro, mãozinhas lavadas. Também retiram ou ainda alguns ramos de tomilho que podem se encontrar aqui. Ó. O aroma está incrível das nossas cebolas. Agora a gente vai deixar a nossa massa descansar por 20 minutos. Não esquecem de pré-aquecer o forno a 250 graus. Depois desses 20 minutos, a gente vai levar ao forno. A nossa pissaladière já está no forno, lembrando o forno pré-aquecido a 250 graus. E isso a gente vai deixar nessa temperatura, nossa pissaladière, por 15 minutos. Depois dos 15 minutos, vamos diminuir a nossa temperatura do forno a 220. E o restante do tempo que a gente vai levando por mais 25 minutos de assar. Ou quando vocês vão ver que já as bordas estão douradas. Entre esse tempo que está nosso pissaladière no forno, preparam, por favor, as azeitonas. Pode ser de duas cores, verdes e as roxas. E os nossos peixinhos, as anchovas. E prestem atenção que até agora não colocamos nenhum sal nem pimenta na nossa cebola, apenas sal na massa, mas o restante na cebola não tinha. Então nós vamos ter contraste de cebola caramelizada doce naturalmente, sem adição de açúcar, e o salgado dos peixinhos e de azeitonas. Então essa que será a beleza. Então daqui exatamente 25 minutos eu vou mostrar para vocês o resultado. Quer dizer, menos, do que 25 minutos, em 15 minutos. Eu já vou diminuir então o nosso forno para 220 graus. E a nossa pissaladière está prontinha. Olha que bonitas bolhas que nós temos de ar. Vamos resfriar esse nosso pissaladière e logo vamos já decorar e finalizar ela antes de servir.
Para a nossa pinceladeira não ficar tão opaca, sem brilho, a gente vai pincelar ela com azeite, de preferência azeite de melhor qualidade, que aqui a gente está finalizando a nossa produção. E agora vamos colocar os peixinhos. Nas nossas montanhas de pinceladeira. E agora vamos intercalar com as azeitonas.